Gente, não houve retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer para o presidente da República. E o senhor está pedindo que esqueçam a emergência? Não, eu estou pedindo, não, esqueça a minha. Emergência não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem em 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofreu nada que está não sofreu nada que está falando para mim desse jeito ainda é medida de emergência. Ah, na bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Jornal, que me fica honrado de tirar o empurrão que o general... Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Vai nisso. Deixa a bola do que Minha chama não. Vem cá. Mexe a mão, tá? A ditadura militar brasileira refere-se ao período autoritário da história do Brasil que durou de 1964 a 1985. Durante esse tempo, o país foi governado por militares das Forças Armadas, que impuseram um regime ditatorial com restrições às liberdades civis, censura da imprensa, perseguição política e repressão violenta aos opositores do regime. O golpe militar que deu início à ditadura ocorreu em 31 de março de 1964, com o presidente João Goulart sendo deposto. O regime militar foi marcado por um endurecimento da repressão política, com a criação de órgãos de segurança e repressão, como o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, e o DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna. Durante esse período, houve censura da imprensa, perseguição e tortura de opositores políticos, exílio de artistas e intelectuais, além de uma série de violações dos direitos humanos. A economia brasileira passou por mudanças significativas, com a implementação de políticas econômicas que beneficiaram grandes grupos econômicos em detrimento da população em geral. Os antecedentes da ditadura militar no Brasil remontam a um contexto de instabilidade política e social que culminou no golpe de 1964. Alguns dos principais antecedentes incluem: crise política e econômica. Na década de 1950 e início dos anos 1960, o Brasil enfrentava uma série de crises políticas e econômicas, incluindo inflação, corrupção, agitação social e instabilidade governamental. Reformas de base de João Goulart. O presidente João Goulart, conhecido como Jango, propôs uma série de reformas sociais e econômicas conhecidas como reformas de base. Essas propostas preocupavam setores conservadores da sociedade e das Forças Armadas, que viam as reformas como uma ameaça aos seus interesses. Polarização política. O Brasil estava polarizado entre forças de esquerda e de direita, com conflitos frequentes entre sindicatos, movimentos sociais e grupos conservadores. Influência externa. Os Estados Unidos estavam preocupados com a influência comunista na América Latina durante a Guerra Fria. Isso levou a um apoio dos Estados Unidos ao golpe militar de 1964 no Brasil. Setores conservadores, empresários, latifundiários e setores da classe média alta apoiavam a intervenção militar como uma forma de restaurar a ordem e acabar com a ameaça comunista. As motivações ideológicas por trás da ditadura militar no Brasil foram influenciadas por uma série de fatores, incluindo o contexto da Guerra Fria e a polarização política interna. Alguns dos principais aspectos ideológicos que impulsionaram o regime militar brasileiro foram:
Anticomunismo. Durante a Guerra Fria, os militares brasileiros, assim como diversos setores da sociedade e da elite econômica, viam o comunismo como uma ameaça à ordem social e econômica vigente. O anticomunismo foi uma das principais justificativas utilizadas para a intervenção militar de 1964. Defesa da ordem e da segurança nacional. Os militares justificaram sua intervenção como necessária para restaurar a ordem e a estabilidade política no país, evitando uma suposta ameaça comunista e promovendo a segurança nacional. Nacionalismo. Os militares e setores conservadores defendiam um nacionalismo que visava preservar a soberania nacional e combater supostas influências estrangeiras, especialmente aquelas associadas a movimentos de esquerda. Modernização e desenvolvimento. Além de questões ideológicas, os militares também se viam como agentes de modernização e desenvolvimento do país, implementando políticas econômicas que favoreciam o crescimento econômico, ainda que de forma desigual e muitas vezes em detrimento dos direitos civis. Conservadorismo moral e social. O regime militar brasileiro também era marcado por um conservadorismo moral e social, que buscava reprimir manifestações culturais e políticas consideradas subversivas, promovendo uma visão tradicionalista da sociedade. O golpe militar de 1964 no Brasil foi influenciado por uma série de fatores internos e externos, incluindo a influência de atores estrangeiros, mais proeminente entre eles os Estados Unidos. A Guerra Fria desempenhou um papel significativo nesse contexto, com os Estados Unidos preocupados com a expansão do comunismo na América Latina e apoiando intervenções militares em países da região para conter essa influência. Alguns pontos importantes sobre a influência estrangeira no golpe militar de 1964 no Brasil incluem: Operação Brother Sun. Documentos desclassificados posteriormente confirmaram que o governo dos Estados Unidos apoiou ativamente o golpe militar no Brasil. A Operação Brother Sun foi o codinome dado a essa ação de apoio, que envolveu o fornecimento de assistência logística e apoio diplomático aos conspiradores militares brasileiros. Preocupações anticomunistas. Os Estados Unidos estavam profundamente preocupados com a ascensão de governos de esquerda na América Latina durante a Guerra Fria. O governo norte-americano via o presidente João Goulart como uma ameaça potencial devido às suas políticas consideradas progressistas e à sua suposta inclinação comunista. Interesses econômicos e estratégicos. Além das preocupações ideológicas, os Estados Unidos tinham interesses econômicos e estratégicos no Brasil, incluindo investimentos de empresas americanas e a importância do país como aliado na região. A estabilidade política e a garantia de um governo alinhado aos interesses americanos eram prioridades para os Estados Unidos. Assistência militar e treinamento. Além do apoio político e diplomático, os Estados Unidos forneceram assistência militar e treinamento às Forças Armadas brasileiras. Isso fortaleceu os laços entre os militares brasileiros e seus contrapartes americanos, facilitando a cooperação durante o golpe e o subsequente regime militar. O governo de Humberto de Alencar Castelo Branco foi o primeiro período da ditadura militar no Brasil, que se estendeu de 1964 a 1967. Castelo Branco foi o primeiro presidente militar após o golpe de 1964, assumindo o cargo em um contexto de instabilidade política e social. Abaixo estão alguns pontos-chave sobre o governo de Castelo Branco. Contexto de instabilidade. O governo de Castelo Branco iniciou em um período de grande instabilidade política, após o golpe militar que depôs o presidente João Goulart. O país estava dividido entre apoiadores e opositores do regime militar. Medidas iniciais. Castelo Branco implementou uma série de medidas destinadas a consolidar o poder dos militares, incluindo a cassação de políticos considerados de esquerda, a restrição de direitos civis e a nomeação de militares para cargos-chave no governo. Política econômica. O governo de Castelo Branco adotou políticas econômicas que visavam estabilizar a economia brasileira, incluindo o controle da inflação, a atração de investimentos estrangeiros e a modernização do setor econômico. Inteligência Artificial 1. Durante seu governo, Castelo Branco decretou o Ato Institucional número 1, Inteligência Artificial 1, que deu amplos poderes ao presidente para cassar mandatos parlamentares, intervir nos estados e municípios e suspender direitos políticos. O Inteligência Artificial 1 marcou o início de uma série de atos autoritários durante a ditadura. Transição democrática.
Castelo Branco foi responsável por iniciar o processo de transição democrática no Brasil, culminando na convocação de uma Assembleia Constituinte e na promulgação da Constituição de 1967, que estabeleceu as bases legais do regime militar. Fim do mandato. Castelo Branco foi sucedido pelo Marechal Arthur da Costa e Silva em 1967, encerrando seu mandato de 3 anos. Ele faleceu em um acidente de avião em 1967, pouco após deixar a presidência. O governo de Castelo Branco foi marcado por medidas autoritárias, porém também por tentativas de estabilização política e econômica, além do início de um processo de transição que moldaria os rumos do regime militar no Brasil nas décadas seguintes. O governo de Arthur da Costa e Silva, que sucedeu Castelo Branco, foi um período crucial durante a ditadura militar no Brasil. Costa e Silva governou de 1967 a 1969 e foi marcado pelo endurecimento do regime, dando início ao que ficou conhecido como os Anos de Chumbo. Abaixo estão alguns pontos-chave sobre o governo Costa e Silva e esse período conturbado. Ato Institucional número 5, Inteligência Artificial 5. O Inteligência Artificial 5, decretado em dezembro de 1968 durante o governo Costa e Silva, foi o ápice do endurecimento do regime. Ele conferiu poderes excepcionais ao presidente, suspendendo garantias constitucionais, permitindo a censura e a perseguição política, e marcando o início de um período de repressão intensa. Repressão e censura. Sob o governo de Costa e Silva, a repressão política e a censura se intensificaram significativamente. O regime passou a perseguir opositores políticos, ativistas, jornalistas e artistas, silenciando vozes dissidentes e reprimindo manifestações contra o governo. Movimentos de resistência. Os anos de 1968 e 1969 foram marcados por intensas mobilizações estudantis e operárias contra o regime, culminando em manifestações como o Massacre de 1968, no qual estudantes foram duramente reprimidos pela polícia durante um protesto no Rio de Janeiro. Reforma educacional. O governo Costa e Silva também implementou uma reforma educacional conhecida como Reforma Universitária, que visava controlar o ambiente acadêmico e reprimir a participação política nas universidades. Saúde fragilizada e crise econômica. Durante seu governo, o Brasil enfrentou desafios na área de saúde, com a disseminação de doenças como a meningite e a crise econômica que se agravava no país. Doença e afastamento. Em 1969, Costa e Silva sofreu um derrame cerebral que o deixou incapacitado para governar. Foi então estabelecido o regime de governo conhecido como Junta Militar, que assumiu o poder até a posse do próximo presidente. O governo de Costa e Silva foi um dos períodos mais sombrios da ditadura militar no Brasil, caracterizado pela repressão, censura e violações aos direitos humanos, marcando o início de uma fase de autoritarismo extremo que perdurou ao longo dos anos de chumbo. O Ato Institucional número 5, Inteligência Artificial 5, foi um dos atos mais duros e autoritários do regime militar no Brasil, decretado em 13 de dezembro de 1968 durante o governo do presidente Arthur da Costa e Silva. O Inteligência Artificial 5 representou um endurecimento significativo do regime e marcou o início de um período de repressão intensa e restrição das liberdades civis e políticas no país. Abaixo estão alguns pontos importantes sobre o Inteligência Artificial 5. Poderes excepcionais. O Inteligência Artificial 5 conferiu poderes excepcionais ao presidente, permitindo a ele fechar o Congresso Nacional, intervir nos estados e municípios, suspender direitos políticos dos cidadãos, cassar mandatos parlamentares, decretar estado de sítio e censurar a imprensa. Censura e repressão. O Inteligência Artificial 5 deu respaldo legal para a censura e repressão contra aqueles considerados opositores ao regime militar. Muitos jornais, revistas, livros, peças de teatro e manifestações artísticas foram proibidos ou censurados. Perseguição política. O ato resultou em uma onda de perseguição política, com a prisão arbitrária de opositores, militantes de movimentos sociais, estudantes, artistas, religiosos e outros indivíduos considerados subversivos pelo regime. Violência e tortura. O Inteligência Artificial 5 intensificou a repressão e a violência por parte do Estado, levando à prática generalizada de tortura contra opositores políticos e dissidentes, bem como ao desaparecimento e morte de muitos deles.
Duração e impacto. O Inteligência Artificial 5 vigorou por mais de uma década, até ser revogado em 1978. Durante esse período, o Brasil viveu sob um regime de exceção, com a supressão de garantias constitucionais e o fortalecimento da estrutura repressiva do Estado. O Inteligência Artificial 5 foi um dos marcos mais sombrios da ditadura militar no Brasil, representando um período de autoritarismo extremo, violações aos direitos humanos e repressão política. Seus efeitos foram profundos e duradouros, deixando um legado de trauma e injustiça que perdurou por muitos anos após o fim do regime militar. O governo de Emílio Garrastazu Médici, que sucedeu o governo de Costa e Silva, foi um dos períodos mais duros e repressivos da ditadura militar no Brasil. Médici governou de 1969 a 1974 e sua gestão foi marcada por uma intensificação da repressão e violações aos direitos humanos. Abaixo estão alguns aspectos importantes do governo Médici. Repressão e autoritarismo. O governo Médici foi caracterizado por uma intensa repressão política, censura, perseguição a opositores e violações sistemáticas dos direitos humanos. Durante esse período, o regime militar brasileiro alcançou seu auge em termos de controle e arbitrariedade. Milagre econômico. Apesar da repressão política, o governo Médici ficou conhecido pelo chamado milagre econômico, um período de rápido crescimento econômico impulsionado por investimentos em infraestrutura e industrialização. No entanto, esse crescimento não se traduziu em melhorias significativas para a maioria da população. Nacionalismo e propaganda. O governo Médici promoveu um forte discurso nacionalista e utilizou a propaganda estatal para enaltecer as realizações do regime, enquanto silenciava sobre as violações de direitos humanos e a repressão política. Copa do Mundo de 1970. Durante o governo Médici, o Brasil sediou e venceu a Copa do Mundo de 1970, o que foi usado pelo regime como propaganda de suas supostas conquistas e como forma de distração da repressão e dos problemas sociais. Duração e legado. Médici governou por 5 anos, de 1969 a 1974, sendo sucedido por Ernesto Geisel. Seu governo é lembrado como um dos mais sombrios da ditadura militar devido à intensificação da repressão e das violações aos direitos humanos. Desaparecimentos e tortura. Durante o governo Médici, houve um aumento significativo no número de desaparecimentos, torturas e execuções de opositores políticos, com destaque para a atuação dos órgãos de repressão como o DOI-CODE. O governo de Emílio Médici foi um período de autoritarismo e repressão extrema no Brasil, marcado por violações dos direitos humanos e perseguição política. Seu legado é lembrado como uma das fases mais sombrias da história do país durante a ditadura militar. O governo de Ernesto Geisel, que governou o Brasil de 1974 a 1979, foi um período crucial durante a ditadura militar, marcado por tentativas de abertura política e uma transição gradual para a redemocratização do país. Abaixo estão alguns aspectos importantes do governo Geisel e a chamada abertura política. Política de distensão lenta e gradual. Geisel implementou uma política de distensão lenta e gradual, visando uma abertura política controlada que permitisse a participação de setores da sociedade civil no processo político, mas sem abrir mão do controle militar sobre o governo. Projeto de abertura. O governo Geisel lançou o Projeto de Abertura, que tinha como objetivo promover uma transição gradual para a democracia, reintegrar políticos de oposição moderada e permitir alguma liberdade de expressão e organização política. Movimento Diretas Já. Durante o governo Geisel, surgiram movimentos sociais e políticos, como o Movimento Diretas Já, que reivindicavam eleições diretas para presidente, visando ampliar a participação popular no processo político. Censura e repressão. Apesar das tentativas de abertura política, o governo Geisel manteve a censura e a repressão a opositores políticos, especialmente aqueles considerados mais radicais ou subversivos. Economia e crise do petróleo. Durante o governo Geisel, o Brasil enfrentou os impactos da crise do petróleo de 1973, que afetou a economia do país. Foram implementadas políticas econômicas, como o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, para lidar com os desafios econômicos. Sucessão de Geisel. Ao final de seu mandato, Geisel indicou o general João Figueiredo como seu sucessor, consolidando a transição para a redemocratização do Brasil.
Durante o governo do presidente João Figueiredo, que governou o Brasil de 1979 a 1985, ocorreu o declínio final da ditadura militar e o início da transição para a redemocratização do país. Abaixo estão alguns aspectos importantes desse período. Abertura política. O governo Figueiredo deu continuidade à política de abertura iniciada por seu antecessor, Ernesto Geisel. Houve um relaxamento gradual da censura, a revogação do Inteligência Artificial 5, Ato Institucional número 5, e a promulgação de uma lei de anistia, permitindo o retorno de exilados políticos. Movimento Diretas Já. Durante o governo Figueiredo, intensificou-se o movimento popular em prol das eleições diretas para presidente, conhecido como Diretas Já. Embora não tenha sido bem-sucedido imediatamente, esse movimento foi crucial para pressionar por mudanças democráticas. Crise econômica. O governo Figueiredo enfrentou desafios econômicos, incluindo altas taxas de inflação, dívida externa crescente e dificuldades no controle da economia, o que contribuiu para um cenário de crise financeira. Movimentos sociais e sindicais. Durante o governo Figueiredo, houve um aumento da mobilização de movimentos sociais e sindicais, que reivindicavam melhores condições de trabalho, salários dignos e direitos trabalhistas. Eleições indiretas. O processo de redemocratização culminou com a realização de eleições indiretas em 1985, que resultaram na escolha de Tancredo Neves como presidente. No entanto, Tancredo faleceu antes de assumir o cargo, sendo sucedido por José Sarney. Transição democrática. O governo de Figueiredo foi marcado pelo início da transição para a democracia no Brasil, encerrando o ciclo de governos militares iniciado em 1964 e abrindo caminho para a promulgação da Constituição de 1988, que restabeleceu a democracia no país. O governo de João Figueiredo foi o último da ditadura militar no Brasil e marcou o fim desse período autoritário, abrindo caminho para a redemocratização e a restauração da democracia no país. A transição para a democracia foi um processo gradual e complexo, com desafios políticos, econômicos e sociais que moldaram a história recente do Brasil. O fim de uma ditadura marca um momento crucial na história de um país, muitas vezes representando o retorno à democracia, o respeito aos direitos humanos e a abertura para a participação política da população. Aqui estão alguns pontos comuns associados ao fim de uma ditadura. Transição democrática. Processo de redemocratização. Geralmente, o fim de uma ditadura é seguido por um período de transição para um sistema democrático, com a realização de eleições livres e justas, a elaboração de uma nova Constituição e a garantia de direitos civis e políticos. Reconciliação nacional. Muitas vezes, são estabelecidos mecanismos de reconciliação, como comissões da verdade, para lidar com os abusos cometidos durante a ditadura, promover a verdade e a justiça, e buscar a reconciliação entre as diferentes facções da sociedade. Reformas institucionais. Reestruturação do aparelho de Estado. Após o fim da ditadura, é comum realizar reformas nas instituições governamentais, judiciárias e de segurança, visando garantir a separação de poderes e fortalecer os mecanismos de controle democrático. Garantia de direitos. São adotadas medidas para assegurar os direitos humanos, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a participação cidadã, com o objetivo de evitar retrocessos autoritários. Memória e justiça. Preservação da memória. Iniciativas são tomadas para preservar a memória histórica dos períodos de ditadura, por meio de museus, monumentos, documentários e outras formas de lembrança coletiva. Justiça de transição. São realizados julgamentos de responsáveis por violações dos direitos humanos durante a ditadura, buscando a responsabilização dos perpetradores e a reparação às vítimas. Participação cidadã. Fortalecimento da sociedade civil. O fim da ditadura muitas vezes estimula o fortalecimento da sociedade civil, com maior participação cidadã, mobilização social e engajamento político. Pluralismo político. A diversidade de opiniões e a pluralidade política são incentivadas, permitindo a expressão de diferentes pontos de vista e a competição democrática entre diferentes forças políticas. O fim de uma ditadura é um marco na história de um país, representando a possibilidade de reconstrução democrática, respeito aos direitos fundamentais e construção de uma sociedade mais justa e igualitária.